Normalmente, quando a gente fala que a gente vai se submeter a essa cirurgia, o comentário geral é, mas cuidado, não vai exagerar, que vai ficar artificial. Ou então a gente ouve muito também, nossa, eu sempre quis fazer, mas eu morro de medo, porque é no meio do rosto, e se ficar ruim, não vai ter como disfarçar. Doutor Rodrigo, essa preocupação, ela se justifica, né? Porque assim, os erros e acertos ficam muito evidentes numa rinoplastia, que é o assunto desse nosso vídeo. Sim, muito evidente. A cirurgia de nariz ou rinoplastia tem que ter muito cuidado, tem que ter muita técnica, porque 1 milímetro que você muda, 1 milímetro que você tira mais, 1 milímetro que você arrebita um pouquinho mais, pode ficar artificial. Então, é uma cirurgia que tem que ter muita precisão aos detalhes. Agora, o cirurgião, ele é um pouco escultor também, né? Como é que funciona o pré? Como é que você planeja uma cirurgia de nariz? É matemática? Você traça ali ângulos no rosto? Como é que é um programa? Ou é a tua sensibilidade também artística, estética? Um pouco de cada, Mônica. Existem detalhes que deixam o nariz bonito, então a gente procura realçar esses detalhes. Não é uma medida. Tem narizes maiores que ficam mais bonitos do que o nariz pequeno demais. Às vezes nem sempre o nariz pequeno demais que é o nariz bonito. Então, existem algumas estruturas do nariz que a gente realçando e dando definição a ela, a gente consegue deixar esse nariz bonito. É assim, é feito um planejamento, é feito um estudo do nariz de cada paciente e a gente faz um plano cirúrgico de acordo com o rosto de cada pessoa. E esses pontos que você diz que resultam num nariz esteticamente harmônico, que pontos são esses? São as linhas que desenham o nariz, que formam o desenho da ponta, as linhas do dorso. O nariz tem estruturas anatômicas muito bem definidas. Para você ter uma ideia, é muito comum, o que eu mais ouço aqui, o paciente chega, eu tenho nariz de batata. Uma pontinha de batata. Por quê? Porque a batata é sem forma, ela tem toda arredondada, não tem uma forma definida. O nariz ele tem que ter os traços, é um contornozinho ao redor da ponta, 2 linhas paralelas aqui para demarcar o rosto, e o dorso, desculpa, 2 linhas paralelas para demarcar o dorso, um triângulo aqui na lateral, que é a parede lateral do nariz. Isso é uma coisa muito técnica, que o cirurgião precisa saber. E quando ele consegue colocar isso em prática, ele já tem meio caminho andado para deixar o nariz bonito. Essas linhas que deixam o nariz bonito. Vou te dar um exemplo muito comum que muitas mulheres sabem. A mulher não tem o nariz muito definido, ela vai no maquiador, ele passa uma sombra aqui na lateral para deixar a ponta mais fina, para desenhar esse triângulo. Esse triângulo lateral é muito importante. Contorno, né? Exatamente. Virou uma febre com a nossa amiga Kim Kardashian. Pois é, essas linhas que deixam o nariz bonito, que vão conseguir desenhar um nariz delicado, bonito e de acordo com cada rosto, né? Entendi. Doutor, você é um especialista em rinoplastias secundárias, né? Que é uma reoperação do nariz. O nariz já foi operado, a paciente ainda não está satisfeita e te procura. E esses casos são mais complexos. São. Por quê? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a estrutura do nariz é uma estrutura muito complexa e muito delicada. Quando o paciente faz uma cirurgia e o cirurgião não tem o treinamento adequado, não tem a intimidade adequada com o nariz, ele desfaz ou resseca demais essas estruturas. Então a gente tem que reconstruir. Aí reconstruir, claro, é bem mais complexo do que você pegar um nariz que nunca foi mexido, você já sabe onde está as cartilagens, onde estão as cartilagens, como está essa anatomia, e você só trabalha o que você precisa. Quando o paciente já operou, essa anatomia está toda modificada. Eu pego pacientes que já operou 5 vezes o nariz. Então, um cirurgião faz uma coisa, outro faz outra, e quando você pega, não tem mais estrutura nenhuma. Nós temos que reconstruir toda essa estrutura. É mais complexo, sim. Hoje em dia é um volume muito grande, 50% dos narizes que eu opero são reoperações. Olha só. E aí, essa reconstrução, você tem que tirar, de repente, materiais de outras partes do corpo. Como é que funciona? Sim, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente precisa retirar cartilagem. A estrutura do nariz é basicamente cartilagem. Digamos que 80% do nariz é uma estrutura cartilaginosa e 20% é uma estrutura óssea, que é aqui na porção superior. Então, nós temos que reconstruir. A cartilagem a gente retira de outros lugares, pode ser de trás da orelha, pode ser do próprio septo, que é a melhor cartilagem, mas muitas vezes o cirurgião já mexe no septo também e a gente não consegue cartilagem do septo. Então, em alguns casos, a gente vai até para a costela, tira um pedacinho de cartilagem da costela para reconstruir o nariz. E aí a gente reconstrói todas essas estruturas que
que a gente tem sempre falado, para modelar, fazer essa modelagem no nariz para desenhar essas linhas e deixar o nariz bonito. Eu digo para meus pacientes, eu sei como é o nariz bonito por dentro, então eu reconstruo, eu faço essa estrutura e a pele tem que se acomodar e chegar nessa estrutura do nariz. Porque o resultado final estético você sabe que vai ser... Que vai ser aquele, Mas aí que tá, o nariz não só, apesar de você fazer tudo de acordo, tem os imprevistos, por isso que o detalhe que deixa essa cirurgia difícil, porque às vezes tem o processo de cicatrização que pode puxar a cartilagem para um lado, para o outro, pode formar um calo ósseo, a cartilagem, por mais que você fixe, ela pode sair. Eu controlo a técnica, Mônica, eu não controlo a força de cicatrização. Sim, claro. Então, sempre digo, o nosso resultado é muito previsível. O que é imprevisível é a cicatrização do paciente. Então, esse é outro detalhe. Assim, uma forma de comparar. Você faz uma cirurgia de seio, você faz uma cirurgia de corpo, 1 milímetro, 2 que saia do lugar, você não percebe. O nariz, meio milímetro já é muito nítido. Tá? Você está o tempo todo fazendo foto, você está olhando no espelho, está se maquiando, você vai no banheiro escovar os dentes, você está olhando para o nariz, chama muito mais atenção. Claro. Então, essa complexidade é muito maior. E para a pessoa que já operou o nariz, então a pessoa se olha, ela vai ali direto para o nariz. Ela só enxerga um nariz, né? Algumas décadas atrás, a gente tinha algumas cirurgias de nariz que pareciam que eram feitas assim, de um molde, né? Os narizes saíam exatamente iguais. O que mudou de lá para cá em termos de técnicas, de avanços técnicos e técnicas de harmonização também, específicas para cada rosto? A cirurgia de nariz de 30, 40 anos atrás era completamente diferente da que se faz hoje. Você fazia o nariz rápido, a cirurgia tinha que demorar 15, 20 minutos, era super corrido. Eu vi vários cirurgiões da minha formação tendo que fazer o nariz rápido. O legal era fazer o nariz rápido, demorar 15, 20 minutos. E era bom a cirurgia de nariz que operava em 20 minutos. Que coisa maluca! Você entrava, cortava aqui, raspava aqui, tirava aqui, tal, e aquele nariz estava pronto. Tá? Se conhecia pouco dos detalhes da anatomia do nariz, era uma cirurgia muito misteriosa. Então o cirurgião fazia meio que às cegas, tinha controle parcial da técnica, mas fazia muito às cegas. Então era difícil você aprender, que você não entendia nada do que ele estava fazendo, você fazia daquele jeito. Alguns casos ficavam até bons, quando o paciente tinha cartilagem boa, cartilagem forte, uma estrutura boa do nariz, mas a maioria dos pacientes não tem uma estrutura tão forte. Então ficava, na maioria dos casos, aquele nariz muito curto, arrebitado, característico de nariz operado. É verdade. Então essa era a técnica antiga. De 20 anos para cá, a gente começou a evoluir muito essa técnica. Começamos a abrir o nariz, a estudar mais a anatomia e desmistificar essa coisa que o nariz tem que ser uma cirurgia rápida, só ressecção. A técnica antiga era ressecção. Era redutora. Você só reduzia. Hoje em dia, para você ter uma ideia, na maioria dos narizes, o que a gente tira, a gente coloca de outra forma. É uma cirurgia mais conservadora, a gente remodela. A ideia anterior era redução, a ideia atual é remodelar, a remodelação do nariz. Então evoluiu muito por isso. Não se retira o nariz. Claro, o paciente tem aquele osso mais alto, precisa tirar, a gente retira, mas com muito cuidado para evitar esse nariz artificial que ninguém quer, né?